Boa noite, novamente Adelino de Praia Grande. Conforme eu falei no vídeo anterior sobre o bendito maldito ser humano, eu cheguei até o Império Romano, que muitos de nós conhecemos, inclusive por intermédio da escola. E por que a gente vai destacar esse império? Se nós lembrarmos, como um país cristão, não sei se vocês sabem ou lembram, o cristianismo praticamente começou por intermédio do Império Romano. Sabem disso daí? Por quê? Apesar de Cristo ter nascido e morrido mais ou menos 300 anos antes, na nação de Israel, inclusive ele foi morto pelos próprios judeus, mas os discípulos dele se espalharam pelo mundo da época. Como nós sabemos, Roma, já nos dias de Jesus, era um império dominante. Então, naturalmente, ele que influenciava o mundo naquela época. Igual hoje os Estados Unidos, por enquanto, como potência atual, é o que influencia o mundo atualmente. Mas voltando ao Império Romano, por que nós chegamos ao ano 350 da nossa Era Comum? Porque naquele ano houve um concílio entre o imperador e os líderes daquele país para oficializar a religião em seu império, a religião cristã. A partir de então, a religião e o Estado se uniram, se casaram. Será que isso trouxe algum benefício para o ser humano? Pelo contrário, nós sabemos que, infelizmente, tanto o governo como a religião, a função dela, a intenção dela, não é ajudar a população, o povo em si. Pelo contrário, é dominar. Dominar por intermédio da fé, do poder, do medo, superstição e assim por diante. Dessa maneira, o Império Romano, ele é o que tem mais influência sobre nós, cristãos, no caso que vivemos aqui no Brasil, ou cristãos de outros países que acreditam em Cristo e na Bíblia, que fala a respeito desse personagem. Mas parou no Império Romano? Não. Nós sabemos que a vida continua, os anos passam, os séculos passam, e o Império Romano também teve a sua vez. Chegou em determinado momento que ele perdeu seu poder e alguém tomou o poder no mundo. Nós sabemos que foi a Inglaterra, alguns séculos atrás, e depois o seu filho maior, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, acabou dominando o mundo como potência mundial. E é isso que nós observamos hoje. Mais uma vez pergunto, o governo humano, a função dele é permitir que nós humanos sejamos benditos? Que eles olhem o nosso lado bom? Que eles nos ajudem, que eles cooperem conosco? Não, infelizmente, isso não acontece, porque não adianta escaparmos dessa sina. A partir do momento que Adão e Eva pecou, eles deixaram de ser benditos, tornando-se malditos, e infelizmente seus descendentes, que chegou até os nossos dias atuais, somos malditos. Não podemos fugir dessa sina. E uma vez que nós somos malditos, o governo humano, por sua vez, também é maldito. Não adianta dizer que um governo é melhor, outro é pior. De uma maneira geral, todos os governos, estou dizendo os governos cristãos, não mencionam aquelas nações que têm outras religiões, outros deuses e outras maneiras de pensarem a respeito da origem do homem. Por exemplo, a China, a Índia e assim por diante. Estou falando dos países que são cristãos, entre nós, brasileiros. Infelizmente, como eu já disse, os governos, durante os séculos, infelizmente, eles, por serem malditos, não nos ajudaram ou permitiram que nós tivéssemos uma vida plena. Olha, nós podemos dizer, mas e tal país? Ele não é um país avançado, não é um país economicamente
bem situado? Sim, de repente um país ele é bem economicamente, mas infelizmente por um motivo ou outro ele participa ou cria uma guerra, fazendo com que a sua população, de uma forma direta ou indireta, participe dessa guerra, morrendo gratuitamente. Pergunto, esse país não é maldito? Então não adianta ser um país forte, potente, mas infelizmente, permitindo que a sua população participe de uma guerra, fará com que se torne maldito. Aí pode dizer, mas tem outros países cristãos, que eles são neutros, não participam de guerra, de repente o nosso país Brasil, mas infelizmente o nosso governo aqui em nosso país, não importa qual governo seja, também é maldito. Então de uma maneira ou de outra, nós, população, somos prejudicados. Aí podemos dizer, mas só está falando dos governantes? Só está falando mal deles como malditos? Não. No próximo vídeo eu vou falar sobre a religião. Religião essa que eu vou dizer é a religião cristã, que é a que nós conhecemos, que também é maldita. No próximo vídeo falarei sobre esse assunto. Por enquanto, muito obrigado e boa noite.